E vem conferir um vídeo especial de 30 anos de Cavaleiro do Zodíaco aqui no Brasil. E no último domingo, dia 1 de setembro de 2024, completou 30 anos da estreia de Os Cavaleiros do Zodíaco na TV brasileira. E por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo especial comemorando esses 30 anos, falando um pouco sobre a obra, falando como foi a sua chegada ao Brasil e falando da importância de Cavaleiro do Zodíaco para os animes de modo geral. Afinal, se ele não tivesse chegado, não sabemos se até hoje os animes teriam feito tanto sucesso assim. Se tivesse feito ou não, ele foi uma porta de entrada. Então, primeiro, falar um pouco sobre a sinopse da obra, caso alguém não conheça. Saint Seiya, como é o nome original, conta a história de um grupo de 5 jovens guerreiros cuja função era proteger Saori Kido, reencarnação de Atena, a deusa grega da sabedoria. Para lutar, eles utilizam a energia interior e do cosmo e sua armadura, que são inspiradas em constelações da mitologia grega. A animação é dividida em 4 sagas: a saga do Santuário, a saga de Asgard, a saga de Poseidon e a saga de Hades. Vale destacar sempre que a saga de Asgard, que é considerada uma das grandes sagas do anime, uma das sagas que faz mais sucesso, ela na verdade é um filler, ela não existe no mangá, mas vale sempre destacar, porque sempre que se menciona filler, sempre que se menciona arcos filler, se menciona o quanto que eles são ruins, o quanto que eles não funcionam, e em Cavaleiros do Zodíaco é o oposto, as pessoas amam a saga de Asgard, e eu sou uma das pessoas que gosta muito, porque acho uma saga muito boa. Para quem não conhece a obra, vamos falar um pouco sobre o que existe de publicação e sobre a obra original. O mangá foi publicado entre os anos de 1986 até o ano de 1990 e foi completo num total de 28 volumes. Aqui no Brasil, o mangá foi publicado pela JBC em formatos diferentes. Tem um formatinho que foi publicado lá atrás, depois tem esse formato da capa azul que você vê na minha coleção, que são os 28 volumes, mas tem uma versão mais recente que saiu, que é uma versão maior, uma versão big, onde ela diminui a quantidade de volumes, ela é maior, mas é mais fácil ter na coleção e mais fácil achar hoje em dia. Não que a coleção azul que eu tenho na minha coleção seja difícil de encontrar, você acha facilmente em lojas oficiais ou até em sebo, caso você tenha a curiosidade de ter a sua coleção. Depois teve o anime, que é o motivo desse vídeo existir, que foi exibido entre os anos de 1986 a 1989 lá no Japão e foi completo em 114 episódios. Vale destacar que depois tiveram continuações e até quase continuações que não aconteceram, porque agora eu vou falar um pouco de todas as obras paralelas que tiveram dos Cavaleiros do Zodíaco. Vale destacar, depois que acabou, ainda teve um filme que vale destacar, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, o Prólogo do Céu, que vinha com uma premissa de continuar a obra e não aconteceu. Também teve Os Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que era uma continuação direta da obra. Além disso, você também teve Cavaleiros do Zodíaco Soul of God, que era uma que focava nos Cavaleiros de Ouro. Você também teve Saint Seiya Santia Show. Você também teve Saint Seiya Next Dimension. Você também teve Os Cavaleiros do Zodíaco G. E não pode esquecer de uma das obras que mais fez sucesso envolvendo os Cavaleiros do Zodíaco, que é Saint Seiya The Lost Canvas. Vale destacar, o The Lost Canvas também teve um anime que fez muito sucesso, além do mangá, porque teve o mangá e o anime, né? Aqui eu misturei as continuações envolvendo o mangá, porque teve algumas que foi só para mangá e algumas que já teve adaptação para anime. E agora eu vou falar todos os filmes que tiveram envolvendo o universo de Os Cavaleiros do Zodíaco, começando com Os Cavaleiros do Zodíaco, O Santo Guerreiro, Os Cavaleiros do Zodíaco, A Grande Batalha dos Deuses, Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda dos Defensores de Atena, Os Cavaleiros do Zodíaco, Os Guerreiros do Armagedon. Aí teve o já mencionado aqui, Os Cavaleiros do Zodíaco, O Prólogo do Céu. E também teve a mais recente animação que saiu, que é Os Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Além de tudo isso, vai destacar que Os Cavaleiros do Zodíaco, o anime que motivou esse vídeo, ainda ganhou um remake da Netflix e também ganhou 2 versões em live action. Uma nos anos 90, que não tem nada a ver com a versão dos Cavaleiros do Zodíaco, e uma mais recente que saiu ano passado nos cinemas e tem crítica aqui no canal. Além disso, Os Cavaleiros do Zodíaco ainda ganhou várias versões para videogame até hoje em dia e até em outros jogos, como por exemplo, além dos próprios jogos do Cavaleiros do Zodíaco, o Seiya e o Shiryu, por exemplo, aparecem no jogo Jump Force. Então é uma saga muito grande e muito importante. E agora vamos falar um pouco de como foi a chegada de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil. E para a gente entender como foi a chegada de Cavaleiros do Zodíaco no Brasil, a gente tem que entender um pouco sobre como funcionava a TV na época e também como funcionava a
TV Manchete, a Rede Manchete. E por que eu falo isso? Porque se você voltar nos anos 70, era muito comum existir um monopólio da TV por alguns canais. Alguns canais dominavam tudo. Até que nos anos 80, Até que um cara chamado Adolf Bloch resolveu que ele queria ir para a TV. E por que eu falo que ele queria ir para a TV? Porque ele é alguém que já tinha muitas emissoras de rádio no Rio de Janeiro. E a partir daí, ele achou que seria uma boa ideia criar sua TV. E depois que ele, no começo dos anos 80, conseguiu fazer todo um lobby, conseguiu fazer com que abrisse mais emissoras, ele finalmente conseguiu fazer com que a Rede Manchete começasse a ser exibida. E em 1983, a Rede Manchete começou a exibir seus programas. E do ano de 1983 até os anos 90, ele conseguia ter uma boa audiência. Ele conseguia passar muitos programas de TV envolvendo telejornais e também, mais do que isso, a Rede Manchete era muito conhecida por passar suas novelas. Mas quando chegou nos anos 90, isso acabou ficando estagnado, porque a repetição de novelas e os telejornais não conseguiam suprir a audiência que era necessária para a TV. A partir daí, você via que precisava melhorar, precisava aumentar, ou talvez a Rede Manchete iria fechar. E isso foi dos anos 90 até 1994, quando a Rede Manchete já estava tentando procurar outras áreas para poder entrar e conseguir aumentar o seu canal. E aí em 1993 surgiu uma possibilidade que seria pela Sato Company. Eles chegaram com uma ideia e essa ideia seria: e se exibisse um programa japonês, um desenho japonês que estava fazendo muito sucesso no Japão, mas mais do que isso, estava fazendo sucesso na Europa. A Europa estava consumindo muito eles. E eles vieram com uma ideia que acontece até hoje em dia, hoje menos, mas acontecia muito, que e se eles queriam vender os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco? E para vender os bonecos, eles teriam que exibir o programa. Então essa era a ideia. Queriam vender os bonecos, queriam que os bonecos fossem licenciados para o Brasil, mas para isso o anime precisava passar na TV. Porque se ele passa na TV e ele faz sucesso, as pessoas vão querer comprar os brinquedos. E depois de uma primeira exibição e mostrando que o desenho era muito mais violento do que realmente era normalmente, foi recusado de primeira, mas depois, revendo e assistindo alguns episódios, foi aprovado. E aí Os Cavaleiros do Zodíaco começou a ser exibido na Rede Manchete. No começo só tinham alguns episódios que iriam até depois da saga dos Cavaleiros Negros. Então a partir daí começou a se fazer um grande sucesso. Aquele desenho japonês que parecia que era algo aleatório chegando numa TV brasileira começou a atrair muito público, fazendo com que a audiência e o ibope do Cavaleiro do Zodíaco fosse tão grande que batesse até as grandes redes de TV do Brasil como um todo, e os Cavaleiros do Zodíaco virou uma febre nacional, aparecendo até em programas de TV muito famosos, infantis, de pessoas cantando as músicas, tanto que teve versões brasileiras de músicas do Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive a primeira versão fez muito sucesso, tinha CD que vendia, boneco que vendia, e a Sato ficou muito feliz. Afinal, eles tinham uma meta de vender os bonecos, e essa meta dobrou, triplicou, e a partir daí a Rede Manchete comprou mais direito para exibir mais episódios e virou uma febre. Tanto que quem fala na época fala que eles tiveram que repassar, fazer reprise, fazer especiais sobre aquilo, de tão sucesso que os Cavaleiros do Zodíaco fizeram a partir daí. E com o sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, fez com que a Manchete pensasse: se isso deu certo, a gente precisa exibir mais animes, mais desenhos japoneses. E a partir daí, a Manchete foi lá atrás e comprou o direito de todos os desenhos japoneses que eles podiam distribuir. E a partir daí, alguns desenhos começaram a passar na Rede Manchete, como por exemplo, Shurato, Samurai Warriors, Super Campeões, Sailor Moon, Yu Yu Hakusho. Foi uma febre de animes que começou a aparecer a partir daí, a partir do Cavaleiro do Zodíaco. Afinal, você pega alguns do que eu mencionei, são clássicos considerados até hoje aqui no Brasil. Desde Sailor Moon, Yu Yu Hakusho e Super Campeões, por exemplo, passaram e reprisaram em canais logo depois da Rede Manchete, para mostrar como que foi o sucesso absurdo, e começou com o Cavaleiro do Zodíaco no dia 1 de setembro de 94, que a partir daí conseguiu abrir porta para outros animes aparecer. E depois disso, com o sucesso de Cavaleiro do Zodíaco e mostrando que as pessoas queriam consumir, outras emissoras como a Globo, o SBT, a Record e entre outros canais futuramente começaram a ir atrás de animes para poder exibir na sua emissora. E foi assim que Cavaleiro do Zodíaco chegou no Brasil. Eu vou falar um pouco qual foi a importância dele, porque eu até acredito que se Cavaleiro do Zodíaco não chega no Brasil, provavelmente em algum momento os animes iriam chegar, porque
as gerações que vieram pós os anos 80, eles consumiram muito anime. Não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Como o próprio Cavaleiro do Zodíaco estava sendo divulgado, ele estava chegando muito forte na Europa. E outros animes chegaram, Dragon Ball, depois futuramente Naruto, Bleach, e os animes hoje em dia que fazem muito sucesso. Então é algo natural os animes irem chegando. Não foi os Cavaleiros do Zodíaco que chegou com, que fez com que os animes existissem. Mas no Brasil foi ele que fez que a gente popularizasse. Afinal, a partir de Cavaleiro do Zodíaco, se abriu todo um mercado para outros animes chegarem e outras editoras adquirirem os mangás. Pode até ser que futuramente, com outros animes, como Pokémon, que fez muito sucesso, como Dragon Ball, acabasse fazendo com que os animes virassem uma grande febre como é hoje em dia, com mangás vendendo. Mas com certeza seria um grande atraso do que a gente tem hoje em dia. Afinal, mesmo que esse sucesso, só hoje em dia a gente tem uma possibilidade maior de encontrar animes para consumir. Até outro dia era praticamente impossível achar animes para consumir. Então, para mim, os Cavaleiros do Zodíaco, eles são fundamentais para o sucesso dos animes. Pode até ser que outros animes fizeram mais sucesso no Brasil. Outros animes abriram portas para outras coisas. Mas com certeza, o anime que fez com que os animes existissem no Brasil, isso foi Cavaleiro do Zodíaco. Poderia falar que foi os Tokusatsu também que popularizaram as obras japonesas no Brasil, mas em questão de anime, foi os Cavaleiros do Zodíaco e a Manchete que popularizou, que fez com que os animes existissem aqui e popularizasse o desenho japonês, a animação, o anime. Então, para mim, essa é a importância de destacar esses 30 anos de Cavaleiro do Zodíaco, porque é mais do que uma obra que estreou no Brasil, é uma obra que fez com que muito de uma geração e muitas gerações pós ela começassem por causa dele. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual foi sua primeira experiência com os Cavaleiros do Zodíaco? Você gosta da obra ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.